o nosso príncipe Gabigol, artilheiro do século no Flamengo. O Gabigol chega a 100 gols no Flamengo e volta a alcançar a marca após 24 anos, exatamente. O último a bater 100 gols com a camisa do Flamengo foi o baixinho Romário, em 1997. Gabriel Barbosa é o 19º na história do Flamengo a chegar na casa centenária de gols. Veja, né, vide as últimas aparições de Gabigol com a camisa do Flamengo, né, Rafa? Chegamos a ver aí 9 rodadas de Gabigol passando em branco, né? Tendo o seu momento jejum. Afinal de contas, o jejum acontece principalmente com os artilheiros, né, Rafa? E o Gabigol não foi diferente. Pedro teve 10 jogos, se eu não me engano, de jejum, e Gabigol, que fez o seu 100º gol ontem com a camisa do Flamengo, também passou por um momento de crise. Rafa, Gabigol, 100 gols com a camisa do Flamengo. Ídolo ou não? Muito ídolo. Muito ídolo. Aí eu sei que alguns têm uma definição muito restrita de ídolo, né? Eu sei que alguns colocam Leandro, Zico, Júnior e qualquer coisa muito fora disso incomoda um pouco. Tem gente que é muito rigoroso com esse conceito de craque, de ídolo. Eu não sou tão exigente assim, não. Eu acho que Gabigol é muito ídolo. Eu acho que ele incorporou o que é ser Flamengo. Eu acho que ele consegue representar o torcedor quando ele está em campo. Eu acho que ele foi decisivo quando ele precisou ser. Eu acho que ele é um craque. E eu acho que ele tem essa conexão muito forte com a torcida. A gente vê isso com as crianças, cara. O Gabigol é um cara carismático. Hoje ele é a cara do Flamengo. Hoje eu acho que se você pudesse representar o Flamengo em um jogador desse elenco, você teria que colocar o rosto do Gabigol. E esses números, né? Engraçado esses números terem chegado numa época de uma certa escassez de gols, né? E aí esse número chegou para lembrar pra gente que estava cobrando muito o Gabigol, com razão, acho que o torcedor tem que cobrar mesmo, mas lembrar pra gente o quão especial é esse cara e o quanto de crédito ele tem com a gente. Então, foi uma fase de escassez de gols. Em parte ele não se apresentou tão bem, mas em parte o esquema de jogo não favoreceu tanto. Gabigol saía muito da área, acabou se tornando um jogador menos eficiente, mas é um craque, é um ídolo. Se a gente olhar os gols aqui, é uma coisa impressionante. Por exemplo, desses 100 gols, 21 gols em Libertadores. É o cara que faz gol em jogo grande. Nós já tivemos centroavantes que passaram por aqui. Eu vou falar de um cara que eu até gostava, tá? Pode me xingar aí, o Guerreiro. Guerreiro adorava fazer gol no estadual. Rapaz, no estadual o bicho era um leão. Mas e na hora de fazer 15, 20 gols no Brasileiro? Ele não conseguia. Então a gente tem um cara que é decisivo, fez gols importantes, fez gol em todas as fases da Libertadores de 2019. Eu nem lembrava disso, eu vi isso hoje. Todas? Contra o Emelec ele faz gol. No jogo da volta ele faz os 2, certo? Certo. Contra o Inter ele faz o gol do Gabigol tá pedindo. Sim. Certo? Certo. Aí contra o Grêmio ele faz aqueles gols no Maracanã, de escanteio, que ele pega de canhota, um golaço, e o gol do pênalti. Sim. E na final ele faz 2 gols contra o River Plate. Você fala na fase né, direta da Libertadores, né? Sim, na fase de grupo, mas aí são muitos jogos, né? Muitos jogos. Na fase de grupos são muitos jogos. Na fase de grupos a gente teve San José, ele fez o primeiro gol do Flamengo na Libertadores. Lá na altitude, lá na 1-0. Ele fez o gol. Aí teve Peñarol no Maracanã, que eu não me recordo. Eu fui nesse jogo, ele deu na raiz do cara, foi expulso. Foi um jogo horroroso do Flamengo e horroroso do Gabigol. Isso. Mas vai pro próximo. Teve o Peñarol no jogo de volta, que foi aquele 0-0 desesperador, que o Flamengo perdeu 11 gols claros. Verdade. Teve o San José no Maracanã, eu acho que provavelmente ele fez gol, porque foi 6-1, 6-2, uma coisa assim. Foi uma goleada. Foi 6-1, eu acho. Eu tava lá, inclusive, eu, Tigu e Bigode. Provavelmente ele fez gol nesse jogo. Mas peraí, teve um jogo que ele teve que cumprir suspensão. Se ele foi expulso contra o Peñarol, não. Ele perdeu.
ele fez gol na fase classificatória, gol nas oitavas, gol nas quartas, gol na semi, gol na final. Essa é a história. Eu queria lembrar se nos jogos da fase classificatória, né, a sequência de jogos, ele fez gol em todos, mas deve ter, eu acho que 2 ou 3 jogos ele não fez. No Peñarol, eu tenho certeza que ele não fez. Porque um ele vai expulso e o outro é 0-0. A gente perdeu de 1-0 o Peñarol no Rio. Sim. Agora, galera do chat, além do Peñarol e do San José, quem foi que ele... Ele não jogou contra o San José. Quem foi que a gente enfrentou? A gente enfrenta tanta LDU que eu acabo confundindo. Que jogo foi esse da LDU, cara? Que teve aquela bola ridícula do Pará, que o Pará dá um chutão meio... E aí a bola, na volta do chutão, sai o gol. Esse não foi um que até o Uribe fez gol, não, né? Não sei. Mas o Flamengo tinha que vencer aquele jogo. O Flamengo tinha que vencer aquele jogo e empatou, perdeu, acho que empatou de vacilo. Tá ligado? Acontece muito, né? Era com a Abel ainda, né? Mas, pô, o Gabigol é isso aí, cara. Eu vi um infográfico aí, o que o Globo Esporte fez, ficou muito legal. Falando também das participações que ele tem em gol, né? Não só dos gols. Vamos falar disso, né? Gabigol 100 gols, e aí o Globoesporte.com, não só o Globoesporte.com, mas com a ESPN também, fizeram um raio-x aí desses 100 gols do Gabigol. Então o Gabigol teve 142 jogos com a camisa do Flamengo, né? 100 gols marcados, 142 jogos com a camisa do Flamengo. Foram 33 assistências, 100 gols marcados, obviamente. É uma média de 1 gol a cada 124 minutos, né? Ou seja, um pouco mais aí de uma partida, 1 gol por partida. Dessas 142 partidas, 136 ele foi titular com a camisa do Flamengo. Eu acho esse número fantástico também. Apenas 6 ele era reserva. Eu acho esse número sensacional. Minutos em campo, 12.386 minutos. 1 gol ou uma assistência a cada 93 minutos em campo. Praticamente 1 gol ou uma assistência a cada jogo. São números, assim, absurdos, cara. Gols de pé esquerdo foram 84. Gols de pé direito foram 10. Né? A direitinha cega do Gabigol foram 10 de pé direito. 6 gols apenas de cabeça, né? Tanto que quando ele faz gol de cabeça, ele sempre brinca lá, principalmente com o Renato Gaúcho. Com a bola rolando foram 70 gols. E de pênalti foram 24 gols. 51 gols em jogos que o Flamengo era mandante e 49 gols no Flamengo visitante. 45 gols marcados em primeiro tempo e 55 gols marcados no segundo tempo. Essa estatística é maravilhosa. 4 gols ele estava com cabelo rosa, 16 ele estava com cabelo preto e, pasmem, 80 ele estava com cabelo loiro. Quando ele está loiro, né, meu amigo? Esquece. E desses 100 gols, meu amigo Rafa, 51 foram decisivos, né? Aquele gol, né? Ou que o time perdia de um gol de diferença, ou quando o time empatava, ou quando precisava de alguma conquista. E nessa passagem do Gabigol até o momento de 142 jogos com a camisa do Flamengo, o Gabigol acumula 36 cartões amarelos, 37 amarelos, desculpa, e 6 cartões vermelhos, cerca de um vermelho a cada 24 jogos. E o amarelo é cerca de 1 amarelo a cada 4 jogos. É um jogador que, de fato, toma muito cartão amarelo, né, Rafa? Desses números excepcionais que o Globo Esporte levantou, que são literalmente todos, qual que é o que você acha mais impactante? Olha, os gols decisivos, cara. Eu acho que é o segredo desse time campeão do Flamengo é a capacidade de decisão de alguns jogadores. Né? E aí eu colocaria 3 jogadores aí, Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. Bruno Henrique é um cara decisivo demais, Arrascaeta é um cara decisivo demais e o Gabigol tá aí, como diria Renato Gaúcho, os números não mentem. Pode olhar aí, o camarada tem 100 gols e mais da metade deles são gols que dão números diferentes a uma partida. Ou que colocam o Flamengo de volta no jogo após estar perdendo, ou que podem ser o gol da vitória. Então, isso aí é muito importante. Sem dúvida. 6 cartões vermelhos é um número um tanto impressionante, ainda que eu acho que alguns deles tenham sido injustos. Por exemplo, aquele do Bahia do ano passado, eu não achei justo. E não teve nenhuma comoção,
não teve repercussão na imprensa, não teve vice-presidente do Bahia vindo dar entrevista, o presidente do Bahia não falou nada, né? Enfim, continua. Ninguém ameaçou não voltar para o segundo tempo. Ninguém ameaçou. Ninguém ameaçou, mas é... Gaciba não foi demitido por causa disso. Não, é impressionante, cara. Já que você entrou nesse assunto aí, eu vou aproveitar falando nisso aí em relação aos vermelhos do Gabigol. Ótimo. A verdade é que, como você falou, as coisas que favorecem, às vezes nem isso, mas que aparentam favorecer o Flamengo, criam uma reação em cadeia totalmente impressionante e muitas vezes até desproporcional. Sim. E essa questão aqui do Gabigol, algumas expulsões dele foram sim injustas. Ele é um jogador marcado, muitos amarelos injustos. O amarelo que ele tomou contra a Chape, por exemplo, foi porque ele foi reclamar de um erro absurdo de arbitragem. Foi o amarelo dele contra a Chape foi porque ele recebeu um lançamento do William Arão partindo do campo de defesa, foi reclamar e ainda tomou um amarelo na cara. Quer dizer, o cara estava com a razão, eu não sei em que termos ele reclamou também, não sei se excedeu um pouco, isso, mas não estaria totalmente errado, mas tomou um amarelo também injusto. Mas ainda assim é algo para o Gabigol calibrar um pouquinho essa questão da disciplina. E aí um número também impressionante, cara, 24 gols de pênalti. Muita gente desmerece isso aí. Até a hora que o seu time precisa de um batedor que garante os gols para você, e os caras perdem, você tem que ficar trocando de batedor. Quando o Gabigol sai do Flamengo, é um Deus nos acuda. Às vezes bate o Vitinho, perde. O Pedro já perdeu o pênalti pelo Flamengo. Bruno Henrique já perdeu o pênalti pelo Flamengo. Diego já perdeu o pênalti pelo Flamengo. Mais de um, inclusive. Então é muito importante você ter esse cara que, quando tem um pênalti, é lógico, um dia alguém vai pegar um pênalti do Gabigol, cara. Ele até perdeu contra o Botafogo, mas é uma bola que vai na trave e... Primeiro ele tentou dar uma cavadinha, depois ele bateu mais forte. Acho que ele se desconcentrou, quis talvez dar uma provocada no Louco Abreu, acabou perdendo aquele pênalti. Mas um jogador extremamente eficiente na hora de bater os pênaltis, cara. Isso é muito, muito, muito importante. Seria legal ver alguns gols de cabeça a mais? Sim, mas aí a gente tem que entender, às vezes, limitações do jogador, característica do jogador, e às vezes também porque o que acontece com o Gabigol é o seguinte, às vezes ele não vai para disputa de cabeça, mas ele se posiciona de forma a pegar o rebote. Ele fez gol assim no Fluminense, uma bola que acho que foi o Muriel que socou, ele pegou lá na esquerda, o próprio gol contra o Grêmio, ele bate de canhota dentro da área, então é um jogador que mesmo onde ele poderia ter uma deficiência, ele consegue transformar isso numa vantagem, né? Para cabecear você tem ali o Rodrigo Caio, o Bruno Henrique, o William Arão, e ele se posiciona de uma forma um pouco diferente, cara. Eu acho que foi até bom para o Gabigol, Arthur, nesse momento, porque querendo ou não, eu não sei se você concorda comigo, mas eu vi o Gabigol muito questionado nos últimos jogos. Você tá mutado, cara. Eu questionei, inclusive. Com razão. Porque eu acho o seguinte, né? A gente vê o Gabigol indo para a seleção brasileira e o Tite dando uma recomendação de tipo, joga pela ponta, vai caindo mais para os lados. E nós, flamenguistas, nos acostumamos com o Gabigol botando bola na rede, irmão. Nessa de ficar indo para a ponta, não. Então, outra hora o Gabigol ia para a ponta, outra hora o Gabigol estava lá posicionado. Só que quando tinha o Bruno Henrique, era legal porque o Bruno Henrique fazia a função do Gabigol e às vezes rolava alguma coisa. Às vezes rolava aquela assistência, né? Só que sem o Bruno Henrique em campo, dificultou muito a vida do Gabigol em dois sentidos. A vida do Gabigol ponta foi dificultada sem alguém lá na frente como o Bruno Henrique para fazer a função, e a vida do Gabigol atacante também foi bem prejudicada sem o Arrascaeta em campo para lhe servir. A bola não chegava no Arrascaeta centroavante. Não, Arrascaeta centroavante não, Gabigol centroavante. A bola não chegava. Só que essa saída dele para a ponta me parecia, como um leigo falando, posso estar errado, me parecia uma recomendação do Tite, tipo assim, pô, vai jogando mais para os lados, que eu quero você assim na seleção. Você vai para a Copa
né, como uma opção para jogar nas pontas. Então, se você for jogando ali durante os jogos, meio que treinando, você chega bem para a Copa do Mundo. A minha né, opinião. Espero muito estar errado, inclusive. E aí começa a cobrança. Você tem um Gabigol que 9 jogos sem marcar, caindo muito para as pontas, você vai ficando com saudade, sabe, tá ligado? Então, eu, por exemplo, quando eu falava, é na pura saudade, porque, pô, eu amo o Gabigol. É um ídolo da minha geração, entendeu? É o que eu não tive a experiência de ver o que meu pai viveu. E eu vivi isso em 2019. Então, tipo assim, eu tenho os meus ídolos. O meu filho de 3 anos de idade, se eu falar para ele gol do Flamengo, na mesma hora, bracinho assim, ele fala Gabigol. Então, bicho, eu não posso desmerecer um cara desse nunca na minha vida, tá ligado? E não é por mesmo, toda vez que a gente fala alguma coisa, né? Muita gente, inclusive, dá risada, porque sabe que eu brinco, mas que na minha brincadeira tem um fundo de verdade. O Gabigol, antes do 100º gol, ele postou, né? Um tweet lá que ele era artilheiro não, como é que fala? Líder de assistência, uma parada dessa, 10 assistências e tal. Aí ele postou no Twitter assim: se precisar de camisa 10 é só chamar. Eu falei: precisamos de um 9. Então, quer dizer, é uma fincadinha de tipo assim. Quantas vezes, por exemplo, quando ele tava com aquele cabelo feio, eu comentava, né? Arruma esse cabelo, é ele que é o problema, beijo, te amo. Eu comentava sempre assim. Então, pô, não tem como ninguém achar que eu odeio o cara, não tem como. Pelo contrário, eu acho que isso aqui, 1, 2, 3, mostram que, né, eu não odeio, mostram que eu amo bastante, inclusive. Tem mais imagem do Gabigol na minha casa do que minha.